Sabe, Mike? Só Deus sabe, né, Mike? Então vamos ver aqui, irmãos, nós temos: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Um salmo, parte de um salmo. Na presença dos deuses. Sempre existiram vários deuses naquelas culturas, sempre existiu. Israel foi criado dentro do Egito, nasceu dentro do Egito, e foi criado ali 400 anos de escravidão no meio de um panteão de deuses. Então eles sabiam que existiam esses deuses. E Deus, quando se revelou, disse: olha, Deus verdadeiro só eu. Esses outros aí são deuses falsos. Então é por isso que ele diz que na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Digno és de glória, Senhor, porque só tu és soberano. Digno és de glória e louvores. Exaltemos nosso Deus, levantamos nossas mãos. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não outra vida de ti, não outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não outra vida de ti, não outro igual a ti. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não outra vida de ti, não outra igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não outra vida de ti, não outra igual a ti. Senhor,
Senhor Deus, Pai, graças te damos, ó Pai, por estes hinos entoados, glorificando e exaltando o teu santo nome, Deus. Abençoa essa pregação, ó Deus, que venha tocar a cada um de nós, para que venhamos observar os nossos erros e melhorarmos nisso, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos ver um texto da Bíblia para a gente tratar do assunto da igreja. A gente vem tratando disso há alguns domingos já, né, sobre a igreja. E nós vamos abrir em Atos. Já falamos várias vezes nesse texto aqui. Já pregamos mais de uma vez nesse texto. Não é exatamente a mesma pregação, mas é o mesmo assunto. Atos 2, 42 a 47, o início da igreja, a primeira igreja. Que a gente vê às vezes algumas igrejas aí com programa de crescimento, não sei o que, de células e tal, porque é igual a igreja de Atos. São os estúpidos. A igreja de Atos tinha a ver com aquela cultura daquela época, e não é exatamente o que estão querendo fazer hoje. A igreja de Atos não estava preocupada, como nós vamos ver aqui, em crescimento de igreja, coisa nenhuma. Estavam preocupados em aprender, em seguir a doutrina dos apóstolos, a oração, a comunhão, o partir do pão, a adoração. Era isso que eles estavam preocupados, e não em crescer a igreja, coisa nenhuma. Então vamos ver aqui, Atos 2, 42 a 47, que diz assim: os irmãos lá da igreja iniciante, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Muito bem, irmãos. Então, como nós falamos, isso é um assunto que já tratamos aqui quantas vezes? Várias. E por que, irmãos, pregamos no mesmo tema ou no mesmo versículo da Bíblia? Nós não temos várias Bíblias, nós só temos uma Bíblia. Então tem que ser tratado do assunto que está na Bíblia. Se tiver que ser tratado não sei quantas vezes, seja tratado não sei quantas vezes. Como os profetas do Velho Testamento ensinaram exclusivamente o que estava na lei de Deus. Eles não deram outros ensinamentos. Eles não tiveram novas revelações. Estava na lei. Todas as profecias, inclusive profecias escatológicas, já está na lei. Não tem profecia fora da lei, fora da Bíblia. Não existe isso. Então, os apóstolos, Jesus ensinou aos seus discípulos durante 3 anos a mesma coisa, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Sobre a salvação, sobre arrependimento, era isso que ele ensinava. Sobre amar uns aos outros, era isso que ele ensinava. Não tem outro ensinamento. Os apóstolos ensinaram suas igrejas, com a medida que eles foram formando, a mesma coisa o tempo. Todas as cartas tratam do mesmo assunto de alguma forma. Nós éramos perdidos, Deus nos salvou em Cristo e agora nos conduz em santidade no Espírito Santo. É só isso. É só isso que tem nas cartas apostólicas. Repreensões para quem está errado, encorajamento para quem está certo, para que continue. É só isso que tem nas cartas. Então esse trecho aqui que trata da igreja, não é? Nós já falamos várias vezes sobre isso e temos plena e total convicção bíblica de que a igreja instituição, isso que nós conhecemos como igreja presbiteriana, igreja batista, igreja católica, igreja não sei o quê, nós temos total convicção bíblica que esse formato de igreja como nós temos não tem muito a ver com o que está na Bíblia. Isso para não dizer que não tem nada a ver com o que está na Bíblia. Não tem. Essa divisão começou logo lá nessa igreja aqui, logo uns são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Cefas, quer dizer, essas facções, nome de igreja, a gente que prefere isso, prefere aquilo, começou lá na igreja principiante. Nós somos pecadores.
A mensagem de hoje é sobre uma igreja, como é que essa igreja é cheia do Espírito Santo, como era essa igrejinha aqui no início. Como é que uma igreja pode ser cheia do Espírito Santo? Entre as muitas atitudes e ações que evidenciam que uma igreja é cheia do Espírito Santo, meus filhos, entre as muitas, a primeira que encabeça todas as outras é a obediência. Obedeceu ao Senhor, todo o restante vem encadeado, vem emendado. Obedeceu ao Senhor como? Pela observância da sua palavra, fazendo o que Ele mandou que nós façamos. Essa sua palavra, a sua vontade que é boa, perfeita e agradável, como Paulo diz lá em Romanos, está aqui, está revelada nas Escrituras Sagradas. Todas as outras ações ou atitudes que nos levem à santidade no poder do Espírito Santo dependem do nosso temor a Deus, da nossa obediência à palavra de Deus. É por isso que o homem começava aqui dizendo isso, que havia temor em cada alma. Havia temor. O que é temor? É medo mesmo, medo no sentido de respeito, no sentido de obediência. Por que eu tenho medo dessa pessoa? Medo no sentido de obediência, honra a essa pessoa, porque eu sei que ela é uma autoridade. Só por isso. Eu sei quem é Deus. Então quem vive em igreja atrás de bênção de Deus não sabe quem é Deus. Na verdade não tem a menor noção de quem é Deus. E quem é que ensina a eles a terem essa falta de noção total de Deus? As tais igrejas que ensinam errado. Irmãos, como a igreja de Deus, ou como igreja de Deus, nós, para ser cheios do Espírito Santo, precisamos fazer a vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. Eu digo isso aqui há 13 anos e estejamos absolutamente certos de que não há revelação de Deus se não for pelo Verbo de Deus, Jesus Cristo. Não há revelação de Deus se não for pelos seus ensinamentos, ensinamentos de Jesus transmitidos por Ele mesmo e pelos seus apóstolos, tudo com base na lei. Jesus disse o tempo todo: eu falo o que de mim está escrito nas Escrituras. Eu falo o que meu Pai me disse. Eu não falo de mim mesmo. Não há revelação do Espírito Santo se não for pela palavra inspirada por Ele mesmo, que é o próprio Deus. Não há, irmãos. Essa história hoje, semana agora me mandaram profecia, não sei de quem. Eu digo: oh meu Deus do céu, esse povo acredita nessas coisas. E eu fico triste. Cada vez que o irmão manda um negócio desse para mim, eu respondo para o irmão: irmão, olhe, preste atenção. Mas eu fico triste, porque eu percebo que o irmão: pastor, eu estou mandando só para o senhor ver. Não, ele na verdade acreditou naquilo, ou pelo menos achou que aquilo está certo. Então só o fato de vir e me contar essas coisas: mas pastor, eu vi isso assim. Eu digo: ah, meu Deus do céu. Uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, tem a revelação de Deus, que é a Bíblia, e observa essa revelação e nenhuma outra revelação paralela. Não existe isso. Como podemos ver no trecho que nós lemos, o evangelista Lucas narra como vivia a igreja logo que nasceu, a igreja primitiva cheia do Espírito Santo. Eram os primeiros membros da igreja de Jesus Cristo. E algumas de suas atitudes e ações nos ensinam como viver como igreja cheia do Espírito Santo, como esses irmãos viviam. E em primeiro lugar, irmão, nós vemos logo de cara: precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse é o ponto de partida de qualquer igreja, de qualquer salvo. A doutrina. Quem não tiver conhecimento da doutrina dos apóstolos, quem não conhecer e continuar crescendo na doutrina dos apóstolos, que nada mais é do que o que Jesus ensinou para eles, que nada mais é o que estava escrito na lei e nos profetas e nos salmos, como Jesus disse, é só desdobramento.
Quem não tiver esse conhecimento, meus filhos, e não tiver necessidade, não é só vontade não, é necessidade de conhecer e crescer nesse conhecimento, eu digo todo domingo isso aqui, infelizmente eu tenho que lhe dizer, não é salvo. Não é salvo. É só um religioso, membro de igreja. Graça, essa graça de Deus. Então, irmãos, por incrível que pareça, não é raro ouvir irmãos dizerem que não gostam do pastor tal porque só prega doutrina. Já disseram isso de mim, quantos já disseram isso de mim? Num dia que eu fui pregar numa igreja aqui, que me convidaram, eu não gosto de pregar em igreja de ninguém, eu sou pastor é aqui. O outro que seja pastor na igreja dele. Mas como era um programa do tal do presbitério, não sei o que, eu fui. E preguei. E disseram lá, vamos ver pregar doutrina. Eu digo, ele queria que eu pregasse o quê? Ele queria uma pregação bonita. Quem comentou um negócio desse não é salvo. Tem a menor chance de ser salvo. E o homem veio pregar doutrina. Ele queria que eu pregasse o quê, meu Deus do céu? Então, meus filhos, prestem atenção. Não é raro ouvir isso. Não é raro ouvir isso. Eu ouvi de irmãos dizer que o pastor da igreja onde eu fui presbítero, o pastor só prega doutrina. E eu perguntei, e tu quer que ele pregue o quê? Ou seja, essa pessoa comentou isso, não é crente. E era um presbítero. Era um presbítero. Não é crente esse sujeito. Não é convertido. Ele não entende o que é pregação. Pregação é pura e simplesmente o ensino da doutrina. É isso que é pregação da palavra de Deus. Já disse para vocês, vou dizer de novo, toda pregação bonita é falsa. Toda, sabe o que é toda? É toda. Toda pregação bonita, ai que pregação linda, pois ela é falsa. Você achou uma pregação bonita? Ela é falsa. Pregação é simplesmente a exposição da palavra de Deus, a explicação da palavra de Deus que está sendo dita para pecadores. Então não vai ser agradável não. Não vai ser agradável não. Vai ser chamando você ao arrependimento o tempo todo. Vai ser chamando você a viver em santidade o tempo todo. E o que você quer, fazer o que você quer. E não o que Deus mandou. Mesmo sendo crente de verdade, vai ter dificuldade. Só no poder do Espírito Santo que nós podemos andar em santidade. Todo mundo já escutou dizer isso aqui dezenas, talvez centenas de vezes. Mudou o quê? Nada. Pois é assim mesmo que está na Bíblia. É assim mesmo que está na Bíblia. O pastor continua dizendo. O pastor continua dizendo. Então você vai pegar a doutrina, lá vem o pastor de novo com doutrina. Claro, eu estou pregando a Bíblia. Eu não estou pregando livro de não sei o que cure. Estou pregando a Bíblia. Então, meus filhos, essa história dos pentecostais dizer, em pregar a palavra, Paulo diz que a letra mata. Oh meu Deus, que falta de revelação do Espírito Santo para uma pessoa dessa. Por que não houve revelação do Espírito Santo para essa pessoa? Jesus disse, Pai, eu te louvo porque aprove a ti não revelar a essas pessoas aqui. Pronto. O Senhor Jesus disse, o Espírito é o que vivifica. As palavras que eu vos tenho falado são espírito de vida. Como é que o cabo vem dizer que prega a doutrina é letra morta que mata, que não sei o quê? As palavras que eu vos falo são espírito e são vida. Doutrina, ensinamento. Pregar a doutrina, a palavra mata. O cabo não tem a menor noção do que é que Paulo disse quando falou isso aos Coríntios, que a palavra mata. Como é é isso mesmo, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O cara não tem a menor noção do que foi que Paulo disse quando disse essa frase. Aí fica falando besteira dentro de igreja. Já ouvi muitos irmãos pentecostais dizerem isso. Presbiteriano gosta de negócio de doutrina, não sei o que, a letra mata, o Espírito vivifica. O Espírito é aquele besterol que eles ficam lá dizendo o tempo todo que o Espírito me diz. O Espírito diz está aqui. Está claro nas palavras de Jesus que o Espírito que vivifica é o mesmo Espírito que inspirou a palavra. O verbo que é Jesus. A palavra que regenera é a mesma palavra que santifica. Como está escrito, que vivifica e santifica. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, ele diz, pois fostes regenerados. Ele está escrevendo isso para crentes.
mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Qual é a dificuldade de entender um negócio desse, irmãos? Que a palavra é viva. A letra mata o quê? Analfabeto. Não sabe nem o que o apóstolo disse. Vocês foram regenerados. O que é regenerado? Vocês nasceram, foram recriados pela palavra, porque ela é viva. É o que Jesus disse. O que eu vos falo, a palavra que eu vos falo é espírito e é vida. Uma vez regenerado pela palavra, irmãos, também é por ela que conhecemos a vontade de Deus, a fim de que tenhamos uma vida de santidade, como ele disse: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Está lá na lei isso. Em Levítico, várias vezes, pelo menos 3 vezes está dizendo isso lá em Levítico. Ele ordenou isso, irmãos. Mas eu não tenho como ser santo? Eu sou um pecador, não tenho como lutar contra o pecado? Tenho mesmo não. Mas se eu fui salvo, agora o Espírito que habita em mim me conduzirá, fortalecido no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6:10, para que eu vença o mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É assim que funciona e não pode ser diferente disso. Aí, uma igreja que vive assim é uma igreja cheia do Espírito Santo. Irmãos, essa deve ser a principal ocupação de um pastor: ensinar a palavra de Deus, levar a sua igreja a uma vida de santidade. Como? Através do ensino da palavra, que é viva, que regenera e que santifica. Qualquer coisa diferente disso é um falso pastor ensinando a falsos crentes que fazem parte de uma falsa igreja. Não pode ser diferente disso. É nessa mesma direção que Paulo, no final da sua carreira, já velhinho, encomenda aos presbíteros de Éfeso. Ele estava indo para Roma para ser morto, e ele sabia disso. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder, a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar, para vos dar herança entre todos os que são santificados. Atos 20:32. Então percebam, irmãos, que não há possibilidade de uma igreja ser cheia do Espírito Santo sem ser santificada na palavra. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou, em outros termos, e perseveravam na palavra de Deus. Os santificados são aqueles que, sob a condução do Espírito Santo, o Deus que nos salva e nos santifica, pela palavra que Ele mesmo inspirou, pelo ensinamento do Senhor Jesus, que ordenou claramente aos seus apóstolos: fazei discípulos, ensinando tudo o que eu vos tenho ordenado. Aqueles irmãos da igreja primitiva eram cheios do Espírito Santo, porque perseveravam na doutrina dos apóstolos. É o primeiro ponto que nós estamos explicando aqui. Essa doutrina dos apóstolos é o mesmo ensinamento de Jesus, a mesma palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, que agora enche aqueles que nela perseveram. É simples assim, irmãos, maravilhoso assim e terrível assim. Se não estivermos debaixo do poder de Deus, em obediência à sua palavra, sem chance. Somos apenas religiosos, membros de igreja, vivendo uma confusão maior do mundo nas nossas casas. Vocês sabem disso, porque as casas de vocês são assim. É uma confusão. Ninguém obedece ninguém, ninguém honra ninguém. Mas normalmente é assim. Eu sei, é assim, normalmente. Às vezes a gente dá um jeitinho para viver bem. Viver bem não, para viver razoavelmente. Marido não cumpre o seu papel de líder da casa, mulher não cumpre o seu papel de auxiliar do seu marido, os dois não cumprem o papel de ensinar os filhos por consequência são desobedientes. É ou não é assim, irmãos? Por quê? Porque não perseveram na doutrina dos apóstolos. Ponto de partida. Em segundo lugar, irmãos, precisamos perseverar na comunhão.
A doutrina dos apóstolos manda que vivamos em comunhão. O Senhor Jesus orou ao Pai na sua última oração: Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo, que eles sejam um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Oração sacerdotal de Jesus em João 17, o final da oração. Então, meus filhos, prestem atenção. Vemos que os irmãos da igreja primitiva perseveravam na comunhão. E nós podemos observar claramente que essa comunhão tinha duas vertentes. No partir do pão, eles tinham cuidado com quem não tinha o que comer. Nas orações, mas essas duas vertentes tinham o mesmo nascedouro: a doutrina dos apóstolos. Estão lembrados? Falamos agora e ia para trás. A doutrina dos apóstolos. Aí havia comunhão entre os irmãos, porque havia comunhão com Deus a partir da observância da doutrina dos apóstolos. Não pode ser diferente disso, irmãos. Não pode ser diferente disso. Por que é que nós não temos comunhão na igreja? Todo mundo sabe, a gente não tem comunhão coisa nenhuma aqui. Dificilmente alguém aqui está preocupado com um irmão que está passando dificuldade ou alguma coisa. Dificilmente. E se preocupar é numa ligação só e depois passa por longe porque não quer se comprometer com o problema do outro. Todo mundo aqui sabe que é assim. Quem é que se preocupa em ajudar um irmão que está passando necessidade? Muito difícil. Muito difícil. Por que não há essa comunhão? Porque não há doutrina dos apóstolos na vida dessas pessoas. Olha, irmãos, não há a menor possibilidade de termos comunhão uns com os outros sem ter comunhão antes com Deus. E a maior evidência de comunhão com Deus, evidência clara que todo mundo percebe, é a comunhão com os irmãos. Eu não tenho como amar a Deus se não for demonstrado no amor ao meu próximo. Não há como. Como é que eu vou amar a Deus? Cadê Deus para eu amar? Onde é que eu vou mostrar esse meu amor a Deus? Tem que ser no amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a si mesmo já é natural. Todo mundo se ama. Isso é natural. Quem não se ama não está muito bom do juízo, né? Então, amar ao próximo como a si mesmo é o que é que eu quero para mim. Então é isso que eu devo querer para o meu próximo. Eu amo meu próximo. Já disse para vocês. Eu tenho um pão. Meu próximo não tem nenhum. Pois bem, então cada um de nós tem meio pão. Eu não sei que meu próximo não tem? Sei. Eu não estou com um pão? Estou. Pois então meu próximo vai ter meio pão. Isso é comunhão, irmãos. No partir do pão, perseveravam na comunhão. No partir do pão e nas orações. Quem tem comunhão com Deus é uma pessoa de oração. Ele sabe que depende da graça de Deus o tempo inteiro. Ele sabe o quanto precisa estar conversando com Deus o tempo inteiro. Recebendo orientação, meditando na palavra de Deus. Por quê? Porque ele já foi orientado nessa palavra de Deus pelo seu pastor. Olhe. Quanto mais aconselhamento um pastor tem que dedicar à sua igreja, isso quer dizer quanto menos ensinamento ele dá para esses irmãos. Esse negócio de pastor que dá plantão na igreja o dia inteiro para dar aconselhamento para os irmãos é sinal que ele não está ensinando. O irmão foi aconselhado e sabe da Bíblia, ele vai saber agir. Ele apenas conversa com o pastor, pergunta alguma, mas essa história de todo mundo, pastor, eu quero aconselhamento. Aí vem dizer a mesma coisa que ele já disse semana passada. Aí age o pastor dizendo, não, meu irmão, pastor, eu estou pensando, a mesma coisa. O pastor vai dizer, muitas vezes eu digo, eu já lhe disse isso várias vezes. Há pessoas que eu digo, eu já lhe disse isso várias vezes. Você não obedece porque não quer. Você está em franca desobediência a Deus e vem pedir aconselhamento a mim, é? Eu não já lhe ensinei isso? Vamos orar, né, pastor? Eu digo, não vamos orar nada, vamos obedecer. Ore para obedecer. O que é que ele quer orar? É para ver se o pastor, e aí, irmão, eu vou orar por você. Sabe que o sujeito está em franca desobediência a Deus. Não, eu vou orar por você. Você é um pastor falso, mentiroso, safado, como se diz aqui na Paraíba. Passando a mão na cabeça de um pecador, em franca desobediência a Deus. E ele, como pastor, não confronta o sujeito. Especialmente se for rico. E dá dízimo na igreja.
Isso é quase 100% dos pastores agem assim. Então, irmãos, eu sei que a maioria dos irmãos, da maioria das igrejas, não tem vida de oração. Eu sei disso. Eu não estou dizendo eu acho, não. Eu sei. Eu sei. A maioria dos irmãos, da maioria das igrejas, não tem vida de oração. A vida dele de crente é vir para a igreja no domingo e pronto. Se tiver algum estudo bíblico, alguma coisa, uma reunião de oração, ele vem pedir. Só isso. A oração dele se limita a tal reunião de oração que é invariavelmente uma palhaçada. Esse negócio de reunião de oração. Manipulação do emocionalismo de um bando de pecador que não quer se consertar coisa nenhuma, não quer obedecer coisa nenhuma, quer só ser abençoado por Deus na situação em que ele está. Porque ensinaram para ele: vinde como estais. Ai, que maravilha. Deus ama pecador. Ai, que maravilha. Quem é que não gosta de um negócio desse? Isso é mentira. Então, irmãos, quando nós não temos conhecimento da doutrina, quando não temos vida de oração, isso vai acarretar invariavelmente uma comunhão hipócrita. Comunhão do aniversáriozinho, de uma festinha não sei de quê, do encontro não sei de quê. Isso é hipocrisia. Não há, na verdade, comunhão coisa nenhuma. Não há amor ao próximo coisa nenhuma. Por isso que dá tanta confusão. Qualquer coisinha dá uma briga do irmão com o outro, porque irmão, não sei o que, porque não sei o que, porque não me chamaram não sei para onde, porque fulano foi e eu não fui, porque não sei o que, porque tirou a cadeira daqui e botou ali. É brincadeira um negócio desse. Isso é comunhão hipócrita. Qualquer coisinha quebra a tal comunhão. Onde já se viu isso? Quebrar uma comunhão que é fruto da comunhão com Deus por causa da perseverança na doutrina dos apóstolos? Isso não é possível. Então, qualquer coisa estremece tudo. Está faltando o quê? Está faltando tudo a começar conversão. Está faltando conversão. Então, irmãos, eu tenho dito tantas vezes a vocês, é muito complicado para um pastor aceitar como alguém pode se dizer crente se não tem a menor vontade de orar. Alguns irmãos daqui da igreja já pediu para mim: pastor, não me peça para orar não. Digo: meu Deus do céu, orar para essa pessoa é um sacrifício? Orar para essa pessoa é muito pesado. Pastor, não me peça para orar não. Como é que pode uma pessoa que diz que é crente ter dificuldade para orar, para falar com Deus Pai? Outros já oram com uma facilidade tão grande que é heresia. Paizinho, não sei o que. Que é isso, doutor? Você sabe quem é esse pai? Você sabe quem é Deus para dar com esse tratamento de paizinho, não sei o que? Não sabe. Está tratando como igual a ele. Não é. Não é. Aliás, está muito longe de ser e nunca será, nem no céu. Então, irmãos, prestem atenção. Como é que alguém pode se dizer crente se encara a oração como se fosse algo pesado, como se fosse uma obrigação difícil de se desincumbir? Oração é um privilégio, irmãos. Oração é falar livremente com o dono do mundo, com o Criador do mundo. Você acharia que seria um privilégio grande se você tivesse acesso ao gabinete do governador, do prefeito? Ai, você ia ser o tal. Todo mundo falasse: não, eu chego lá no palácio do governo, eu entro direto para o passado do governador e falo com ele. Você ia ser simplesmente o tal, se tivesse essa possibilidade. Aí você tem um acesso livre para falar com Deus. Você não tem noção do que é isso. Acha difícil. E olha que a porta está aberta, está oferecido, mas é difícil. Eu não vou. Oração é um privilégio. É o meio da oração. É por esse meio que nós entramos num relacionamento íntimo com Deus. Relacionamento íntimo com Deus. Eu estou falando com o meu Criador. Eu estou falando com o meu Salvador. Eu estou falando com o meu Santificador. Eu estou falando com aquele que há de me glorificar no último dia. Meu Deus, você sabe o que é isso, meu irmão? Pastor, não peça para orar, não? Obviamente, essa intimidade com Deus que vai favorecer,
propiciar a minha intimidade com o irmão. Eu e meu irmão temos intimidade com Deus, então nós temos intimidade um com o outro. Existe isso na igreja? Muito dificilmente. Muito dificilmente. Quando o irmão tem intimidade com o outro na igreja, é uma intimidade social. Não é intimidade na palavra de Deus. Não é intimidade em orações. É intimidade social. Vamos junto para o shopping, vamos no restaurante jantar, vamos não sei onde. Intimidade social. Não é intimidade com Deus. Eu já disse, às vezes termina o estudo bíblico aqui, a gente toma um cafezinho ali e tal. Dificilmente, mas bota dificilmente nisso, alguém está ali fora comentando o que foi ensinado na aula. Estão comentando, que não sei o que, não sei onde, eu fui, o meu cabelo, a minha roupa, não sei aonde, é o meu carro. Não há intimidade, coisa nenhuma, com base na intimidade com Deus. Há intimidade com base em fatos corriqueiros sociais. Nem o momento que nós estamos aqui para estudo, nem nesse momento, o negócio serve para demonstrar uma intimidade um com o outro, com base na intimidade com Deus, que vem começando da doutrina dos apóstolos, depois nas orações, no partir do pão, na comunhão com os irmãos. Pois é, irmãos, eu quando falo de igreja, eu estou falando da nossa aqui, não é de nenhuma outra não. Se eu, na luta que tenho aqui, que sou antipatizado por alguns irmãos, que até deixam de vir à igreja, por causa disso, por causa desse ensinamento duro, pois é, isso é a palavra de Deus, dura desse jeito. Se nessa igrejinha que vocês sabem, Iremar que está comigo aqui desde o início, sabe, essa pregaçãozinha é a mesma de 13 anos atrás, é nesse mesmo tom, usando a mesma palavra de Deus, não é coisa da minha cabeça não. Eu tenho conhecimento psicológico, eu tenho conhecimento sociológico, eu tenho conhecimento antropológico, isso não interessa. Eu estou dizendo para vocês aqui, é palavra de Deus, não é palavra minha, não é conhecimento meu. Irmãos, é a comunhão com Deus que proporciona a nossa comunhão uns com os outros. Os versículos 43 a 45 diz assim: em cada alma havia temor. Estão vendo? Temor. Eles sabiam quem era Deus, eles conheciam a doutrina, era a partir da doutrina. Em cada alma havia temor. Efésios 5, 21. Antes de Paulo começar aquele ensinamento para a família, a mulher deve ser submissa ao marido como ao Senhor. Do jeito que ela é submissa ao Senhor, ela deve ser submissa ao marido. Marido, ame sua mulher como Cristo ama a igreja e deu a vida por ela, para a santificar. Quem ama a sua mulher, ama a sua própria carne. Filhos, obedecei vossos pais em tudo, para que te vá bem na vida, que esse é o primeiro mandamento com promessa. Obedece a pai para que te vá bem na vida. Pais, criai vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Não irriteis vossos filhos, ensinem vossos filhos na palavra do Senhor. Servos, por que ele fala em servos e patrões? Porque naquele tempo fazia parte da família. O servo fazia parte da família, ele era propriedade daquela família. Esse servo era escravo, não era empregado assalariado não. Servos, obedecei vossos patrões em tudo, como obedecem ao Senhor. Não sirvam esses patrões apenas à vista, bando de babão. Quando o patrão está vendo, eu estou todo tranquilo, quando o patrão sai, a gente fica falando de Flamengo e Vasco aqui. Não, trabalhem o tempo todo como ao Senhor. Patrões, tratem seus empregados com justiça, sabendo que o Senhor deles é o mesmo Senhor vosso. Pois muito bem, antes de começar esses ensinamentos a cada segmento, a cada extrato da família, no versículo 21, ele diz: submetendo-vos uns aos outros no temor do Senhor. Esse é o ponto de partida. Doutrina dos apóstolos. No temor do Senhor. E havia temor. Em cada alma havia temor. Isso é saber quem é Deus. E muitos prodígios e sinais eram feitos
por intermédio dos apóstolos. Não vou me aprofundar aqui nessa parte, vou só dizer para vocês. Não há milagre na Bíblia que não tenha sido feito pelos patriarcas do Velho Testamento, pelos profetas que Deus constituiu e ordenou que eles fizessem aqueles milagres, pelo Senhor Jesus Cristo e pelos seus apóstolos. Não há milagre nenhum na Bíblia que não tenha sido feito por estes agentes que Deus determinou que fizessem milagres naquelas circunstâncias. Não há. Os milagres que há na igreja e até hoje são prometidos pelo Senhor Jesus que haveria esses milagres praticados por falsos mestres, por falsos profetas, por falsos apóstolos. Aí Jesus disse, haverá, eles vão fazer milagre e vão enganar muitos. Isso está escrito em Mateus 24, 24. Cuidado com os falsos profetas, eles vão aparecer aos montes, farão milagres, sinais, maravilhas e enganarão a muitos, se possível aos eleitos. Isso quer dizer que aos eleitos não será possível enganar. Então você está enganado em igreja por causa de milagre, tá? Você não é eleito. O milagre acontece? Acontece, Deus não disse que ia acontecer. Ele não disse que os falsos mestres iam fazer milagre, pois estão fazendo, pronto. Só que, quem foi que Jesus disse que ia fazer milagres? Em profusão, inclusive, os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos apóstolos. Então, mas não vamos falar disso não. Observem apenas que é a partir do temor a Deus, o que implica conhecimento da doutrina, repito, que eles eram, esses irmãos, bondosos, amáveis, gostavam de estar sempre juntos, até porque eles eram perseguidos e precisavam estar juntos. Cooperavam uns com os outros, até porque eles eram perseguidos e não tinham emprego, não tinham onde arrumar as coisas, então eles se ajudavam mutuamente. De modo que ninguém ficasse desassistido. Assim era a comunhão da igreja primitiva, cheia do Espírito Santo. As igrejas de hoje, preocupadas em crescimento de igrejas, células não sei de quê, quem é que ajuda quem ali? Eles vão para a reunião social, final de semana, bolinho para cá, cafezinho para lá, e tá, terminou, cada um para sua casa e fim de papo. Se alguém tiver algum tipo de intimidade, como eu estou dizendo, de comunhão, é social. Vamos para uma pizzaria, comer uma pizza ali, tal. Só. Isso aí não precisa ser crente, não. Para ter um amigo que vai para uma pizzaria, isso não precisa ser crente, não. O bar do espelho ali, Iremar conhece ele, todo domingo eu passo ali, eu vejo lá um bando de bêbado lá em redor de uma mesa tomando cachaça. Aquilo é uma comunhão. Aquilo é uma comunhão. Eles são cachaceiros, gostam de tomar cachaça e vão para ali, passam o dia todinho tomando cachaça ali, tirando gosto de um galeto que fica sendo assado, lá no assador daquele de galeto na esquina lá. Eles passam o dia todinho lá. Se eles usassem o mesmo linguajar nosso, eles quando chegassem em casa diziam para a mulher, o dia hoje foi uma bênção. O dia hoje foi uma bênção. Passamos o dia lá, eu e meus amigos lá conversando sobre mulher, futebol, cachaça. Pense numa bênção, mulher, a nossa reunião nesse domingo. Se eles usassem o mesmo palavreado dos crentes, eles iam dizer isso. Para eles aquilo foi uma bênção. Olha, irmãos, em cada alma havia temor. Assim era a comunhão de uma igreja cheia do Espírito Santo. A partir da doutrina dos apóstolos, os irmãos perseveravam. A partir da perseverança na doutrina dos apóstolos, os irmãos perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações e na adoração a Deus, no louvor a Deus. Que maravilha! Uma igreja cheia do Espírito Santo. Terceiro lugar, exatamente, os irmãos perseveravam na adoração. Versículo 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, ainda havia templo, o templo foi derrubado lá no ano 70. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, Deus acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então, irmãos,
É claro que a cultura daqueles irmãos era muito diferente da nossa. Como eu disse para vocês, essa babaquice de igreja em célula está copiando Atos. São os loucos. Não entende de cultura do mundo. Não entende o mundo da cultura. Ora, aquele povo vivia de forma diferente, totalmente diferente. Cultura diferente, política diferente, religião diferente, geografia diferente. Não tem nada a ver com a gente. Nada. Então, observem que esses irmãos perseveravam na adoração ao Senhor diariamente. Hoje a gente não pode fazer isso. Hoje você tem um emprego, um trabalha em Cabedelo, o outro trabalha em Recife, o outro não sei. Não tem condição de estar junto. Paulo, Gilmar, Carlinhos, sai daqui terça-feira e só volta sexta. Então como é que eu vou me reunir com o Carlinhos? Quarta. Não tem como. Ele está viajando. Então é diferente. Naquele tempo as pessoas estavam sempre juntas. E mais, nesse caso aqui, eles eram perseguidos. Eles estavam todo tempo juntos mesmo, procurando se desviar da perseguição. Se encontravam em catacumbas, em casas escondidas. Alguns iam ao templo com medo, porque eles eram perseguidos, inclusive pelos judaizantes, inclusive pelo próprio dito povo de Deus, perseguiam eles, porque foi esse dito povo de Deus que causou, ou que organizou, arquitetou a morte de Jesus. Quem matou Jesus foi Roma, foram os soldados romanos, não foram os judeus coisa nenhuma não, foram os soldados romanos, mas eles mataram porque os judeus arquitetaram a morte dele. Então às vezes o pessoal diz, porque os judeus, tal do antissemitismo. Antissemitismo, antes vocês sabem o que é contra. Semitismo, descendente de Sem, Abraão. Então essa história de dizer esse antissemitismo aplicado aos judeus é inclusive falta de compreensão do termo. Semita não é só judeu, os árabes são semitas também, se for o caso, são todos descendentes de Abraão de alguma forma. Então esse termo usar antissemitismo para judeus é ignorância do que é antissemitismo e do que é semitismo. Todos eles são descendentes de Abraão de alguma forma. Abraão era descendente de Sem, então é todo mundo semita. Mas isso é outra história. Então não existe negócio de antissemitismo aplicado só aos judeus. Está errado isso. Pode ser anti-judaísmo se você quiser, mas antissemitismo está errado o termo. Então, irmãos, olha só. Diariamente, tanto no templo como de casa em casa. Naquele tempo não tinha igreja, prédio. Existia o templo e existia sinagogas, em alguns casos, sinagoga dos judeus. Os cristãos se encontravam nas casas, até em catacumba, cemitério, caverna, que eles eram perseguidos. Então, irmãos, a cultura desse povo lá era muito diferente da nossa. Nós não podemos estar diariamente, nem no templo, nem de casa em casa, como aqueles irmãos viviam. Repito, eles viviam assim porque eram perseguidos e porque o trabalho, a cultura deles era um trabalho totalmente agropastoril. Então, eles trabalhavam plantando alguma coisa lá para comer ou criando 2, 3 cabrinhas. Esses caras eram todos pobres, muito pobres, todos eles. Muito pobre. Algum ou outro rico Deus convertia para que ajudasse no sustento desse. Lembra? Barnabé era rico, vendeu um terreno lá, tudo distribuiu para. Lembra? Ananias e Safira, 2 safados, foram querer enganar, venderam o terreno por 100, chega lá dizendo, vendemos por 50, está aqui o dinheiro todinho. Foram mortos imediatamente. Ananias foi morto imediatamente, Safira, quando chegou, mentiu também, foi morto na mesma hora. Atos 5. Então, irmãos, é assim, é diferente a situação. Até o tratamento de Deus com as pessoas era diferente. Se Deus fosse matar todo mentiroso hoje, não ficava um vivo aqui. O primeiro a cair era o pastor. O primeiro a cair era o pastor. Então, não é mais assim. Deus tratava de acordo com o desenvolvimento das pessoas da época. Então, irmãos, nós não podemos estar diariamente. E mais, aquele povo vivia na expectativa de Jesus estar voltando amanhã. Todos eles tinham essa expectativa, a começar dos apóstolos. Todos eles tinham essa expectativa, Jesus está voltando hoje ou amanhã. Nós estamos no ano 2019 e ele não voltou. Quem é que hoje vive na expectativa de Jesus voltar? Ninguém. Os tais crentes, ninguém. É muito difícil ter alguém que vive na expectativa de Jesus pode voltar a qualquer hora. É muito difícil. É quase impossível ter alguém que viva nessa expectativa. Quem é que ensina isso aos seus filhos? Meu filho, presta atenção, Jesus está voltando. Quem é? Rode o mundo todo para ver se você acha alguém que ensina isso aos seus filhos. Meu pai ensinava isso para a gente todo dia. Então, irmãos, presta atenção. Eles achavam que Jesus está voltando, então eles estavam todo tempo juntos, distribuindo tudo entre eles. Jesus está voltando. Então vamos nos ajudar todo mundo aqui. Jesus está voltando. Era essa a expectativa. Não é essa a expectativa de hoje.
mas não é mesmo. Certamente Jesus virá. Disso eu acho que ninguém tem dúvida, ou talvez até tenha, mesmo dentro das igrejas. E se a cultura e a circunstância que nos cercam não são as mesmas daquele povo, enquanto Jesus não vem, nós, enquanto igreja, deveríamos viver perseverantes na doutrina dos apóstolos, o que acarretaria perseverança na ajuda mútua entre os irmãos, nas orações, no partir do pão, na comunhão, na adoração. Esse negócio de vir para a igreja todo domingo, isso não é adoração coisa nenhuma, meus irmãos. Eu vejo tanto as pessoas, domingo é dia de adorar a Deus. Hein? Quer dizer que os outros dias não é. É no domingo que você vem adorar a Deus. Essa pessoa não sabe o que é adoração, não sabe quem é Deus, não sabe o que é conversão, não sabe o que é igreja. Domingo é dia de adorar a Deus. Hein? É igual o dia das mães, é dia da mãe, vou dar uma flor para minha mãe, e o resto do ano? Certamente Jesus virá. Nós não podemos estar no templo de casa em casa todos os dias. Até porque a nossa expectativa hoje não é igual a desde aquela época. Nem a expectativa é. Mas irmãos, nós também podemos e devemos adorar e glorificar a Deus com as nossas vidas. No nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, na nossa casa, a começar na nossa casa, na vizinhança, no colégio, na universidade, no trabalho. Se não podemos estar no templo todos os dias e de casa em casa, como aqueles irmãos estavam, pelo menos podemos estar nos dias de reunião para estudo na igreja, nos dias de reunião do culto, não apenas por uma cultura religiosa, mas porque eu de fato vou ali para aprender a palavra de Deus, eu vou ali para, em comunhão com os irmãos, conversar um com o outro sobre Deus, sobre o que é que Deus quer de nossas vidas, e não sobre coisas seculares, naturais, que você pode conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar. Irmãos, a coisa é tão complicada. Está certo que pastor é uma profissão, vamos usar o termo profissão mesmo. Pastor é uma profissão totalmente, faltou a palavra agora, solitária. Totalmente solitária. O pobre do pastor não tem com quem desabafar. Ele não tem com quem conversar. Ele não tem com quem confessar um pecado, digamos assim, com o irmão. Vamos orar junto, irmão. Se ele fizer isso, está desgraçado. Se ele fizer isso, está desgraçado. O irmão vai contar para a mulher conta para a amiga dela, daqui a pouco todo mundo está sabendo do pecado do pastor, e o pastor não tem mais moral na igreja porque ele cometeu o pecado tal. Coitado do pobre do pastor, ele não tem com quem conversar, ele não tem com quem orar. Ele ora por todo mundo, mas ninguém ora por ele, assim nesse sentido. Eu tentei fazer isso com um presbítero uma vez aqui e não deu certo. Esse presbítero, como mexia com informática, eu cheguei a dizer: meu irmão, eu quero lhe dar minha senha. Eu quero lhe dar minha senha para você pesquisar o que é que eu entro no meu computador, quais são os sites que eu acesso. Eu quero que você fique como sendo de uma espécie de meu vigia, para que eu não vacile. Uma moça entra lá, seminua, se mostrando para mim. Eu caí de gaiato. Não, eu quero que você fiscalize. Só que não deu certo. Dentro de pouco tempo eu botei o presbítero daqui para fora, porque ele também não queria nada com nada, não queria nada com a história do Brasil. E eu achei que esse presbítero, como ele mexe com informática, ele sabe, ele vai ser o meu, digamos assim, a pessoa que eu vou conversar com ele, mostrar, ele mesmo vai ver, para a gente conversar. Não deu certo. Minha filha mais nova tem minha senha. Minha filha, acesse a hora que você quiser. E ela é doutora em computação. Doutora em computação. Acesse a hora que você quiser o meu computador e veja o que é que eu estou acessando. Já contei para vocês de casos de pastor aqui, pastor presbiteriano. Ficava madrugadas e madrugadas no gabinete dele lá. Um presbítero cismou com isso, entendia de informática. Um dia, sem o pastor estar lá, ele entrou no computador para ver o que era que o pastor estava fazendo. Relações homossexuais ainda por cima.
O pastor passava lá madrugadas, tendo relações homossexuais com outros homossexuais e tal, tal. Pastor, o presbítero chamou o pastor, pastor, que negócio é esse aqui? O pastor foi-se embora, não deu nem tchau para a igreja, fugiu, foi-se embora, nunca mais apareceu. Então é complicado, irmão, não lembre que todos nós somos pecadores. Tiago ordena na sua carta, confessai os pecados uns aos outros, para que sejais perdoados, para que sejais curados. No caso lá havia doença por causa de pecados. Hoje não há esse tipo de situação, mas naquele tempo havia. Ou se houver, ninguém sabe, naquele tempo havia. Lembrem, Paulo diz que havia doentes e mortos em Corinto, porque estavam participando da ceia do Senhor de forma acanalhada ou sem discernimento. É por isso que muitos de vocês já dormem e não poucos estão doentes. Pois é, aquele tempo o tratamento de Deus era como a Ananias e Safira, matou só porque contaram uma mentira. Por quê? Era a igreja iniciante, o veneno tentou entrar na igreja iniciante, Deus cortou. Hoje é diferente. Então, irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado. Precisa tomar muito cuidado. Se não podemos estar diariamente juntos, podemos estar nas reuniões de estudo. Exatamente para andar perseverantes na doutrina dos apóstolos. Eu preparo as aulas para vocês. Vocês nem imaginam o trabalho que dá para preparar uma aula daquelas. Eu preparo as aulas. Eu trago as aulas. Eu dei uma cadernetinha, uma escacelazinha para cada um. Eu já dou as aulas perfuradas, para você só ter o trabalho de botar lá na escacela. Eu sei que quase nenhum irmão lê aquelas aulas. Eu sei, eu não acho não, eu sei. 1, 2, no máximo, irmãos, leem aquelas aulas, estudam aquelas aulas. Eu sei, eu não acho não, eu sei. Aí como é que pode perseverar na doutrina dos apóstolos? Se o cara sequer vai estudar uma lição preparada pelo pastor com muito trabalho, com muito... É função do pastor, é ensinar. Pois é. Eu sei quem vem para as aulas só por minha causa. Não vem por causa da palavra, nem por causa... Não, ele vem só por minha causa, só em consideração a mim. Eu sei quem vem só porque tem que vir. Se não vier, vão falar alguma coisa. Eu sei, irmãos. Eu sei. Eu disse para vocês aqui quando começou o discipulado, digo, olha, dentro de muito pouco tempo vai ter 3, 4 aqui. Sexta-feira a gente começou a aula aqui, tinha 3. Aí eu lembro do que eu disse? Lembra do que eu disse, que com pouco tempo ia ter 3, 4 aqui no discipulado? Pois é, já começou. Qualquer motivo é motivo. Qualquer motivo é motivo para não vir. Ah, vai me dar uma dor de cabeça amanhã, então eu não vou para a aula hoje não, que é para eu dormir cedo, para não prejudicar, para não aumentar a dor de cabeça. Então, cada um tem seu motivo e esse motivo é legítimo. É um motivo legítimo. Só que exatamente por falta de perseverança, a pessoa jogou para o beleléu o estudo da palavra de Deus. A coisa é muito mais séria do que o que a gente imagina. Então, meus filhos, prestem atenção. O que nos falta para estudar a doutrina? Perseverança. Perseverança que está associada à própria doutrina. Doutrina que nos infunde o temor de Deus, porque eu sei quem é esse Deus. Eu o temo, eu tenho que honrá-lo, eu tenho que obedecê-lo. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Criador, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu santificador. Eu tenho que honrá-lo. E mais, só consigo honrá-lo pela sua própria misericórdia comigo, pela sua própria graça para comigo, pelo seu próprio poder em mim, no Espírito Santo que habita em mim. É por isso que eu consigo fazer tudo isso, honrá-lo, lutar, perseverar. Pois é, o crente sabe disso. Essa igreja cheia do Espírito Santo sabe disso. Vocês sabem quem é que sabe disso em qualquer igreja aí? Ninguém, nem o pastor, na maioria dos casos. Ninguém, nem o pastor. Temor que nos faz obedientes à palavra. Repare que eu estou fazendo uma sequência aqui. O que é que nos falta? Perseverança. Por que não tem perseverança? Perseverança em quê?
Essa perseverança está associada à doutrina. Quanto mais eu conheço o meu Senhor, mais eu persevero em crescer nesse conhecimento, porque eu sei o quanto é importante esse conhecimento da doutrina. Porque essa doutrina é que me infunde cada vez mais o temor a Deus. Então isso é um círculo virtuoso. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Uma coisa alimenta a outra, que alimenta a outra, que alimenta a outra. Em direção à santidade, à santificação. É isso que Deus quer para convosco, a vossa santificação. Tessalonicenses, está escrito isso. Deixai a prostituição, detalhe, dentro da igreja, deixai a prostituição. O que Deus quer é a vossa santificação. Então, irmãos, perseverança associada à doutrina, doutrina que nos leva a ter o temor de Deus que nos faz cada vez mais obedientes à sua palavra, palavra que nos ensina, nos repreende, nos encoraja, nos conforta e proporciona a comunhão uns com os outros no temor do Senhor. Lembram de Efésios que eu citei ainda há pouco? Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aí a mulher vai ser a ajudadora idônea do homem, o homem vai amar essa mulher por cima de pau e pedra, os dois vão ensinar os filhos porque precisa, Deus mandou, os filhos vão ser obedientes aos pais porque Deus mandou, os servos vão ser bons empregados porque Deus mandou, o patrão vai ser um bom patrão porque Deus mandou. É isso, queridos. Por fim, vemos o resultado das atitudes e ações de uma igreja cheia do Espírito Santo. O seu simples testemunho de vida. Perseverando na doutrina dos apóstolos, perseverando na comunhão, perseverando no partir do pão, perseverando nas orações, perseverando na adoração. Isso era suficiente para atrair as pessoas que Deus ia salvando a cada dia. Observe que não havia campanha de evangelização para crescimento de igreja. Quem pregava eram os apóstolos, quem ensinava eram os apóstolos, os irmãos apenas viviam perseverando na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão, na comunhão, na adoração a Deus. Enquanto isso, Deus acrescentava-lhes a cada dia os que iam sendo salvos. Nada de campanha de evangelização, avanço missionário, não sei para onde, isso é tudo tolice. Isso é tudo tolice. Invenção de homens. Invenção de uma igreja institucionalizada que tem pouco ou nada a ver com a Bíblia. A evangelização era feita simplesmente com as suas vidas cheias do Espírito Santo, com o seu relacionamento cheio de amor, com o seu falar cheio de graça. Lembra de Paulo, lá em Efésios 4:29? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas tão somente aquela que edifica, aquela que traz graça aos que a ouvem. É isso que é ser crente, só isso. Isso é suficiente, desde que Deus vai salvando quem Ele quer. Quem prega é pregador, quem faz missão é missionário, evangelista. Isso é dom, não é para todo mundo não, está escrito na Bíblia. Mas a igreja inventou que é para todo mundo. Quem é a igreja? Que igreja? Igreja é instituição. O que é que eles querem? Número de membros, poder, dinheiro, prédios, só isso. Qualquer um é assim. Sem exceção. Era o simples testemunho desses irmãos, que, em conclusão a tudo isso, eles faziam sua adoração a Deus. Isso era feito em adoração a Deus, em louvor a Deus. Como nós dissemos aqui no salmo que foi lido, cada um deve ensinar seus filhos as maravilhas que Deus fez, para que esses filhos ensinem a seus filhos, e aqueles que ainda vão nascer também ensinem aos seus filhos, de modo que fique conhecido. Nunca se esqueçam dos feitos de Deus e confiem nesse Deus. É isso, irmãos, só isso. E enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos pela pregação dos apóstolos, pelo testemunho dos irmãos cheios do Espírito Santo, pelo ensino da palavra através dos apóstolos e os discípulos que os apóstolos foram formando. Essa é a fórmula de Deus para que uma igreja cresça e permaneça cheia do Espírito Santo.
pela condução de pastores mestres, foi Deus quem determinou isso, que preguem a palavra e ensinem com integridade, a fim de fazer discípulos, que façam novos discípulos. Está lá em carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, segunda carta de Paulo. Está lá dizendo como é. Timóteo, o que tu ouviste de mim, eu ouvi do Senhor, como ele diz, eu aprendi, foi com o Senhor. Ele diz lá, eu não aprendi com Pedro, João, Tiago, eu aprendi, foi com o Senhor. Pois é, eu ensinei a você, Timóteo. Isso que eu ensinei a você, diante de várias testemunhas, você escolha na igreja homens fiéis, homens capacitados, competentes, fiéis, preocupados, comprometidos. Ensine a eles o que eu lhe ensinei, para que eles, por sua vez, ensinem a outros. Essa é a fórmula de Deus para a formação de pastores. Qualquer outra coisa diferente disso é invenção da igreja corporação. Apenas querendo fama, dinheiro, poder, prédios, status, não sei o quê. Só isso. Não tem base bíblica, então é invenção da igreja instituição. Essa é a fórmula de Deus, irmãos. Essa é a fórmula de Deus. É por isso que eu insisto tanto no ensino da palavra. Essa é a minha função primordial. Uma igreja que aprende é uma igreja que ensina pela prática de vida de acordo com o que ela aprendeu. Por isso eu repito, a principal função de um pastor é ensinar a doutrina. Exatamente isso. Ih, pastor só prega a doutrina. Irmão, se eu pudesse, eu seria muito mais radical do que sou. Infelizmente, como eu digo, a gente faz parte de uma igreja corporação, de uma igreja instituição. Mas se eu pudesse, eu faria como está na Bíblia. O irmão com vida desordenada dentro da igreja, eu botava para fora. Caia fora daqui. Caia fora daqui. Se você não quer seguir os meus ensinamentos, caia fora daqui. Eu fiz isso aqui em alguns casos. Com 3 presbíteros eu fiz isso. Por quê? Porque eram líderes da igreja. E líder tem que dar bom exemplo, está na igreja, tem que ser modelo. Pois é, 3. Eu digo, caia fora daqui. E como é que eu faço? Eu faço. Fiz a carta de renúncia, está aqui. Assine aqui. Ele assinou e foi-se embora. Pronto. 3 presbíteros. Foi feito aqui. Então, se dependesse só de mim, infelizmente a gente tem uma corporação, tem um conselho, tem não sei o que, tem não sei o que, tem regras da igreja, instituição, mas as regras da Bíblia, a ordem de Jesus, a ordem dos apóstolos é: bote para fora quem tem vida desordenada e não quer se arrepender. É essa a ordem. Chame a atenção diante de todos, para que todos te temam. É essa a ordem. Se o pastor chamar a atenção de alguém aqui na frente, todo mundo, pastor, é muito antiético. Antiético, vírgula, está na Bíblia isso. Que antiético o quê? Muitas vezes eu chamo a atenção de alguns irmãos aqui, especialmente no estudo, na frente de todo mundo. Está na Bíblia isso. Está na Bíblia isso. Quando não chamo a atenção especificamente de esposas, é porque eu chamei dos maridos. São eles os responsáveis. É assim que está na Bíblia. Às vezes acontece de eu falar da própria esposa. Quem estava aqui sexta-feira passada, eu disse, está aqui para a pessoa presente. Está aqui, ó. Isso é pecado. Isso é pecado. Está presente a pessoa. Mas não é para chamar a atenção de uma esposa, até porque ela tem um marido. Esse marido pode chegar, qual é a sua, pastor? Qual é a sua? Vim repreender minha mulher. O cara pode até fazer isso. Então o pastor tem que chamar o marido e olha, você é o responsável por isso. Preste atenção. Presta atenção. Faça o que tem que ser feito. Se não fizer, eu digo, se você não fizer, vai acontecer isso. E vai mesmo. O pastor não é bruxo, não é macumbeiro, apenas conhece a palavra. E a palavra diz que é assim. Então é assim que vai acontecer. Como disse Elias, ou isso vai acontecer, ou o Senhor não está falando pela minha boca. E por que eu sei que o Senhor está falando pela minha boca? Porque eu estou falando a palavra de Deus.
É assim, irmãos, que nós temos, como pastor, que ensinar com severidade. Foi assim que o Senhor Jesus agiu com os seus discípulos, repreendeu-os várias vezes, chamou-os de homens de pouca fé. Até quando eu vou aguentar vocês que não aprendem? Foi assim que os apóstolos agiram com a igreja primitiva. Há em vários lugares Paulo ensinando e dando ordem a igrejas: botem para fora esse camarada, evitem as pessoas que estiverem andando de forma desordenada, nem sentem com eles para a refeição. Tudo isso está escrito, irmão, ninguém vê isso. Deus é amor, Jesus é amor bonzinho. Não, Ele é justo, santo, e é amor com justiça e com santidade. Nada é desvinculado, nada é estanque. Os atributos de Deus, que são inúmeros, a gente conhece, todos são ligados como uma catraca, como um sistema. Todos são ligados, não tem nenhum isolado ali que age sozinho, não. Ele é amor? É. Mas Ele é justiça. Ele é santo. Então, se Ele é santo, Ele não pode condescender com o pecado. Foi assim que os discípulos dos apóstolos, como Timóteo e Tito, agiram com as suas igrejas, sob seu pastoreio. É assim que agimos e continuaremos agindo, ensinando a palavra com integridade, em obediência à própria palavra, certo de que o Espírito Santo que nos regenerou pela palavra é o mesmo Espírito que nos conduz em santidade de vida para nos santificar até o dia em que o Senhor Jesus vier nos buscar, ou até o dia em que partirmos pela morte para o encontro com o Senhor Jesus. Que Deus nos ajude a ser uma igreja perseverante na doutrina dos apóstolos, na comunhão com Deus, por consequência com os irmãos, no partir do pão e nas orações, e então seremos uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja adoradora, atraente àqueles que Deus escolheu para serem salvos no tempo oportuno, e Ele mesmo acrescentará à igreja para louvor da sua glória. Amém.